agora aqui no Mesa para Dois, como nas quartas-feiras, eu amo trazer coisas sobre comidinhas, histórias de empreendedorismo. A gente vai juntar os dois nessa mesma entrevista. Está aqui ao meu lado Adriana Chagas, eu conheço mais como Dri, que é a fundadora e idealizadora dessas gostosuras do Cake and Health. Dri, seja muito bem-vinda ao Mesa para Dois. Obrigada. Adri, gente, que quem busca foi muito legal e casou muito, foi sem combinado com a entrevista hoje. A gente teve agora a entrevista com o dermatologista, o Dr. Erasmo Torkasky, falando sobre alimentação saudável, sobre o cuidado que a gente tem, como isso reflete na beleza. Então, a Adri que tem essa marca, Cake and Health, que faz bolos, exatamente, bolos saudáveis. Isso. Queria que você explicasse um pouquinho, até antes de explicar da composição dos bolos. Eu gosto muito da sua história, né? Sobre empreendedorismo, que foi uma mudança de vida. Então, um detalhe que eu esqueci, meu Deus. Hoje é para aniversário dela, dessa figurenda. Parabéns, feliz aniversário. Obrigada. E conta um pouquinho dessa sua trajetória para os nossos ouvintes. Bem, vamos lá. A minha formação é em educação física. Na verdade, quando eu fui fazer educação física, eu queria outra coisa. A minha razão de... Eu queria mudar o mundo, eu queria contribuir de alguma forma para a nossa comunidade. Essa é a verdade. Mas até eu descobrir essa verdade, levou um tempo, não foi na época que eu fiz o curso, sabe? Então, na verdade, eu queria ser polícia. Olha Na verdade, eu descobri que o que eu queria não era só ser polícia, eu queria ser uma agente penitenciária, porque eu acreditava que aquelas pessoas podiam ser restauradas de alguma forma. E somente no curso de educação física eu entendi. Naquela época... porque de lá para cá, os estudos, graças a Deus, não param e a gente consegue descobrir como tudo pode ser melhor, mas naquela época foi dito que, assim, se a gente quisesse ter uma chance para provocar mudança no indivíduo, que essa chance, ela só acontece quando ela é criança. E aí caiu por terra o meu desejo de ser polícia. Né? E aí a vida me levou para outros caminhos, então eu trabalhei um pouco em academia e acabei me casando com um dono de uma agência de modelo e vivi muito tempo essa história. E ali o meu curso, né, minha formação valeu pra caramba para contribuir para a saúde daquelas meninas que tem ali uma obrigação de corpo a ser exigido para atender aquele mercado, né? Depois eu acabei saindo desse mercado, eu achei que seria melhor para mim, e aí eu precisei me recolocar no mercado de alguma forma. Então, na época que eu estava lá, eu me apaixonei completamente por aquele mercado, pelo mercado da publicidade, também do marketing, e foi nessa época que começou o curso de gastronomia. Olha. Aqui em Brasília, né? E eu amo comer. Gente, eu adoro comer. Eu brinco falando que... adoro. Eu brinco falando que... Minha mãe tem raiva disso. Ela fala assim, que eu passei fome na vida. Ela não fala isso, menina. Mas realmente, assim, é porque eu nasci muito grande, enorme, de um parto anormal. E eu tinha fome de um bebê de 2 meses, né? E eu tive, sim, intolerância à lactose. Então, eu passei o primeiro mês de vida inteiro chorando. E as pessoas não sabiam que eu sentia era fome. Então, enfim, eu adoro comida. Na verdade, naquela época, controlava-se a intolerância à lactose com o conhecimento que tinha na época. Ou seja, foi penoso. Né? Então, assim, na verdade, eu acho que eu convivi com esse problema anos da minha vida sem saber que aquilo era intolerância à lactose. Como muitas pessoas... hoje a gente tem esse conhecimento. Antigamente, eu vejo, assim, as pessoas penavam, não sabiam nem o que tinha. Então, assim, existe aquela intolerância, né, que a criança, que a pessoa... tem dor de barriga, mas tem o contrário também, tem a constipação, né? Enfim, eu sei que eu brinco falando que eu sou uma apaixonada por comida porque não tive comida. Alguns amigos até falam assim, gente, a gente se encontrou nessa vida pra gente comer muito, comer bem, né? Então, o curso de educação física, ele, na verdade, ele trouxe pra mim, me mostrou claramente... né, que a responsabilidade para a gente ter o corpo que a gente quer, independente se o objetivo é saúde, se é estético, a responsabilidade do seu objetivo ser alcançado é de 70% com a alimentação. Então, como não olhar para a alimentação, né? Então, assim, esse olhar eu levei, eu levo para a vida, eu trago para mim, eu entrego para minha filha, eu entreguei isso no meu antigo trabalho.
E quando, então, eu precisei me recolocar no mercado, que eu não queria de jeito nenhum perder aquele conhecimento que eu adquiri, eu fiquei muito tempo relutando, achando que eu queria estar ali, né? Trabalhando com publicidade, com marketing, com personal style, com produção de moda. Quando eu vi que o investimento que eu tinha que fazer para eu ser o que eu precisava era fazer um novo curso superior, eu falei, não. Falei, ok, quem vai pagar? Vai ser meu pai, vai ser minha mãe, vai ser meu marido, coisa feia, Adriana. Eu mesma comecei a me censurar e a me reeducar, né? Eu falei, tu vai pegar o seu diploma, tu vai trabalhar. Aí eu fui dar aula de personal, fui dar aula de natação, que são coisas que eu já tinha feito, né? E aí eu falei, não é isso, não é isso. E aí eu voltei a perguntar por que raios de bugalhos que eu fui fazer o curso de educação física. E aí foi quando eu entrei em contato, né, na essência ali do porquê. Eu tentei voltar para a escola, só que eu nunca tinha estado na escola. Então, é claro que não ia ser bem assim voltar para a escola. E a vontade de trabalhar com bolo já latejava ali desde 2013 comigo, quando eu fiz o Empretec no Sebrae. Que legal. E aí, a gente no Empretec, eles promovem dinâmicas para você ver como é o seu comportamento empreendedor, né? Perfeito. Então, assim, a proposta é que você abra uma empresa, entre aspas, valendo, que ela gere lucro. E aí, no decorrer do curso, eles falam assim, se você sentir que você não vai conseguir alcançar o seu objetivo com a primeira empresa, abre outra empresa. E a segunda empresa que eu abri nesse projeto era bolo sem glúten e sem lactose na época, sabe? 2013. 2013. Legal. Então, eu já tinha ali. Lá, eu né, lembro esse desejo. Eu lembro que na época também existia a loja... Gente, era Mundo Verde que chamava, né? Não tem mais que judiação, mas eu achava o máximo o modelo de negócio, né? Assim, de trazer para a comunidade outra forma de se alimentar, né? E eu achava isso muito legal. E aí, com o tempo, veio uma loja mais forte ainda, que é a nossa Biomundo. E é maravilhoso. Eu curto essa oportunidade das pessoas terem acesso a outra forma de se alimentar, que vai refletindo no nosso corpo, no nosso ânimo, na nossa pele, enfim, que a gente é, né? Então... E como é que foi a coragem? De onde veio a coragem? Não, esse é meu sonho, eu vou bancar. Você fez um teste primeiro, você foi começando fazendo os bolos, vendo se vendia, senão você deu a louca e já montou uma loja. Não, já alugou um espaço inteiro, não, foi aos poucos. Na verdade, eu comecei a ver algumas pessoas fazendo um trabalho nesse segmento de alimentação saudável, muito interessante. Eu falei, olha, que bacana, né? Até que eu conheci, então, o bolo de cacau com abóbora. Eu falei, igual os meus clientes falam, cacau com abóbora? Uma interrogação em negrita enorme, assim, na minha mente, né? E aí eu fiquei muito intrigada com isso, né? Aí um dia eu pensei assim, não, gente, como é que é esse negócio? Aí assim, quem não tem oportunidade, às vezes, de viajar, né, pelo mundo afora, ou fazer um curso superior, para quem que a gente pergunta? Pro Google. Pois a Adriana também foi lá pro Google e perguntou bolo de cacau com abóbora. Apareceu um monte de possibilidades, né? Falei, bacana, então deixa eu ver como é que é isso aqui. Eu dei uma olhada numa receita lá que eu achei interessante. Falei, ok, então a partir disso aqui eu vou criar as minhas proporções, vou fazer o meu bolo de cacau com abóbora. E fiz. E ficou gostoso. E aí eu falei, gente, que incrível, né? Aí eu falei, tá, esse bolo é mais gostoso que o meu bolo de 2013. De cenoura sem glúten, sem lactose. Eu falei, que legal. Eu falei, tá, eu acho que aqui, então, acho que eu posso ter uma oportunidade no mercado. Eu vou ter um produto. Então, na verdade, eu comecei a fazer esse bolo e, né, fazer pra minha casa. Minha filha, que bolo gostoso. Eu falei, ótimo. Meu marido, opa, que bolo gostoso, né? Mãe, olha aqui o bolo. E aí todo mundo, nossa, que bolo gostoso. Nossa, que bolo gostoso. Eu falei, ótimo. Aí um dia, um colega, ainda desse universo antigo de moda, ele provou o bolo. Ele falou assim, bicha, você tá com uma receita maravilhosa. Aí eu fiquei ali, então, mais confiante também. E aí, quando eu fiz um bolo desse para filha de uma grande amiga minha. E aí eu lembro que eu fui fazer uma viagem, ela passou lá em casa para pegar alguma coisa e eu tinha deixado o bolo para ela. Essa história é bem engraçada. E aí eu sei que ela me ligou pra falar assim, Adriana, peguei as coisas, mas eu preciso te falar um negócio, cara, esse bolo que você fez é muito bom, cara, é muito gostoso, porque eu fui pegar o bolo, eu deixei no colo da minha filha,
E aí ela estava sentada no banco de trás, segurando o bolo. Teve uma hora que a gente parou no semáforo, eu olhei pelo retrovisor e minha filha estava com a cabeça enfiada no bolo, comendo. Tava assim, comendo, assim, sabe? Né? Ela não conseguiu pegar o bolo e pôr na boca, não. Ela abaixou a cabeça no bolo e começou a comer. Ela falou, amiga, manda ver, porque esse bolo ficou muito bom. E aí, sim, foi mais um checkzinho dentro de mim de coragem. O próximo passo que eu dei foi assim, eu moro no Sudoeste, né? E na quadra onde eu moro, a gente tem um grupo de mães muito ativo. É um grupo, assim, de 150 mães, sabe? E aí, eu brinco até chamando esse grupo de oráculo que tudo sabe. Mas aí, eu peguei e falei assim, eu vou validar esse negócio agora. E aí, eu tentando, assim, na verdade, já pensar no nome do meu negócio, já pensando como um negócio, Perfeito. né? Já pensando no nome do negócio, na logo... e pensando, até que um dia lá no grupo das mães, eu tentando estar super preparada, estar perfeita para falar ali no grupo, né? Até que um dia uma mãe pegou e falou assim, olha, isso aqui eu tô com os pães aqui. Ainda que essa mãezinha colocou, eu estou com os pães aqui, eu falei, Adriana, você vai ter que se mexer agora. Porque se você ficar demorando esperando a perfeição... nunca sai. vai vir uma outra e você vai ser a segunda, você vai sair de feiosa. Então se mexe. E aí foi quando eu entendi também, né, que, assim, a perfeição não nos pertence. Ai, que lindo. Não. Não brinco, eu falo sério, mas eu converso muito com a minha filha falando assim, tudo não existe, tudo não nos pertence, tudo é Deus, tudo não é tangível, né? Assim como a perfeição. Então, algumas vezes eu já postei lá no Instagram, fiz muito isso no passado, quando eu comecei a fazer as flores para decorar as tortas, né? Então, quando eu comecei a fazer, eu suava. Igual eu tô suando aqui de nervosa, né? Mas eu suava. E aí, um dia me veio, assim, um entendimento, né? Lembrei da voz de uma pessoa que ainda está na minha vida, que cuida de mim, da minha parte emocional, vamos dizer assim. E aí eu entendi, assim, que essa perfeição, ela não é tangível, ela não é real. Então, assim, para eu me acalmar, eu falei, se eu pegar uma roseira, uma flor não é igual à outra. Se eu pegar um talinho de grama, elas não são iguais. Né? Então, as flores, elas não têm que ser iguais. Isso não é natural. Né? Então, assim, essa frase motivacional, eu acho, eu trago dentro de mim para controlar os meus medos, minha ansiedade, e eu seguir, né? Para eu não paralisar, querendo entregar algo perfeito. Então, eu sempre respiro, lembro disso e sei que eu estou dando o meu melhor. Entendeu? E aí você teve coragem de colocar no grupo das mães que tinha um bolo também. Obrigada por... Volta. E aí, né? Isso aqui é do pão. Aí eu falei, aí eu respirei fundo e falei, gente, não sei o que, eu tô fazendo um bolo. Na época eu falei, sem glúten, bem ignorante, né? Sem glúten, sem lactose. Aí as meninas falaram, que interessante, tal. Algumas pessoas se mostraram interessadas, mostrei foto e tá. E aí, assim, eu dentro de mim eu dei um check, né? Ok, comuniquei. Ofereceu, não sou horrorosa, né? Mas não foi suficiente, né? E aí eu falei, ok, não é suficiente. Então, Adriana, você pensa. Aí o que eu fiz? Aí eu entrei em contato com quase todas individualmente. E aí eu falei, oi, gente, tudo bom? Sou eu aqui, Adriana do H. Outro dia eu falei do bolo assim, assado. E eu tô com vontade de vender esse bolo e eu queria saber se eu posso levar uma fatia desse bolo para você experimentar. Eu queria saber qual a sua opinião. Se você acha esse bolo gostoso, por sinal, vai ser importante para eu validar o produto, né? Perfeito. Eu entreguei o bolo para umas 70 casas. Genial. E aí e foi muito legal. E aí elas ficaram muito surpresas, porque o bolo é realmente surpreendente, o sabor dele, Eu né? adoro. E aí teve um movimento no grupo. Não sei o quê. Eu quero... Aí elas no grupo, Adriana, eu quero um bolo de cacau com abóbora. Adriana, eu quero 2 bolos. Adriana, manda 4 bolos pra mim. E eu trabalhando assim, dentro de casa, num forno doméstico, com 4 formas de bolo. Eu não vou contar essa parte da história, porque eu fico por outro café. Que é muito legal também. Mas... E aí as outras mães falavam assim, cacau com abóbora? Nas que não tinham provado, né? E a interrogação, me dá um também para eu provar. E aí, então começou ali. Dali, eu tive oportunidade. Eu lembro que a Mara Alckmin, que hoje é do restaurante Na Mata, né? Que isso, que lá na Chapada dos Veadeiros. Chapada.
A gente malhava na mesma academia e somos amigas de academia. Na verdade, eu tenho uma profunda admiração por ela. Ela sabe disso. E já comemoro o meu aniversário, né? Comemorava no aniversário... Assim, meu aniversário de 21 anos de idade foi na casa dela. Digo, na Universal Diner, né? Então, assim, muita história. E aí, um dia na academia, a Luciana pegou e falou pra mim assim, pô, Adri, quanto tempo, tal, o que você tá fazendo? Aí eu falei do bolo. Aí a Mara Malhando pegou e falou assim, me dá a receita aí, eu quero a receita. Aí a Lu, muito amorosa, pegou e falou, não, Mara, ela tá vendendo, que jeito fofo dela. Aí a Mara levantou com aquela cara, ela tem uma cara engraçada, ela é muito dona de si, ela é muito peculiar, que nem você, mas vamos lá. E aí ela falou assim, vendendo? Aí ela falou, eu quero provar esse bolo. Eu falei, não, então eu vou lá em casa, que eu vou buscar um remédio para um amigo, um remédio que eu diga um óleo essencial, enfim. Vou trazer o bolo para você experimentar. Ela experimentou, ela achou o bolo gostoso e ela me convidou, então, para participar de um evento que ela estava fazendo no Casa Park. Era a 2ª edição do Casa Park Gourmet. Sensacional. E aí eu achei muito legal, falei, topo, bora. E aí eu perguntei pra ela, Lu, nunca fiz isso na vida, quantos bolos eu levo? Ela falou, cara, sei lá, faz uns 100 bolos aí. Eu falei, no forno, nananana, né? Aí, e assim foi, sabe? Então aí eu participei desse evento, foi demais, foi muito legal. Pra quem tá recomeçando a vida, eu gosto muito de usar essa expressão. Foi um processo, o começo da Cake Hell foi um processo de resgate da minha autoestima profissional. É isso. Então, assim, entre o meu antigo trabalho até começar a Cake Health, eu vivi um limbo profissional ali de 2 anos. Não foi fácil. É difícil, né? Por outro lado, eu ganhei de presente 2 anos ali, ó, colada com a minha pequena. E agora deslanchou com as variedades. Quem está ouvindo a gente só pelo rádio, eu vou tentar descrever. Mas você que está acompanhando a gente no YouTube e depois nos cortes a gente vai deixar lá. Se você ouvinte, depois quiser colar no YouTube, a gente vai deixar essa entrevista salva. Eu vou mostrar agora, pedir para o Davi Rodrigues. Já que eu estou abrindo, neste momento, uma das embalagens com umas gostosuras que ela trouxe. Agora, e foi isso que me ganhou. Eu estava... Não sei nem como é que eu descobri a Adri, mas ela entrou na minha vida... Principalmente quando eu vi isso aqui, coisa mais linda. Além dos bolos tradicionais, são obras de arte. Eu vou até depois vir de onde tem essa inspiração, que ela faz umas florzinhas de inhame com maçã, o inhansã, que é um sucesso. São bolos muito bonitos. Ela faz também esses finger cakes, que são uns mini bolinhos para comer com o dedo, finger, né, de dedo, o bolo para comer com o dedo, que isso também é uma belezura. Que tem as rosas aqui, as rosas feitas... Essa é uma rosa de beterraba com manga e maçã. Meu Deus para dar esse tom vermelho. Uma coisa belíssima. E tem castanha, tem nibs, tem mirtilo, tem amora, tem amêndoa. São diferentes combinações aqui. E aí, depois disso, você inventou, decidiu você fazer essa alquimia. Isso. E hoje tem vários sabores que você combina as coisas mais loucas do universo. Exato. Conte mais. Sobre isso. É sobre isso. Você sabe que então, vamos lá, eu não sou tão fantástica assim, é claro, né? Então, não foi eu que criei um bolo de cacau com abóbora. Né? Alguém criou, não sei quem é esse alguém, mas obrigada por ter feito isso na minha vida, né? Porque não só para mim, mas para quem consome é uma experiência muito gostosa. Nem de bolo de chocolate eu gostava, menina. É muito maluco, uma delícia, é uma delícia. Então tudo começou com assim, eu tentei ali atrás com bolo de cenoura e aí eu entendi que existiam outras formas de se fazer bolo. E com o decorrer da minha caminhada, então, o que eu percebi é o seguinte. Eu, para não ficar de feiosa e mitona, eu falei, gente, eu não posso entrar no mercado só com bolo de cacau com abóbora. Eu não tinha estrutura emocional para ser essa pessoa, sabe? E foi muito positivo, porque fez eu me mexer muito. Então, hoje eu trabalho com 4 sabores de bolo e eles são releitura de tudo que já existe. Perfeito. Né? Então, hoje eu tenho essa receita de bolo de cacau com abóbora, tenho a versão dela sem açúcar, que foi o último bolo que eu desenvolvi, que é adoçado com maçã, tâmara e uva passa. Então, em homenagem ao meu pai goiano, eu tenho um bolo de banana, que é um bolo de banana com inhame adoçado com açúcar, adoçado com uva passa. Hoje, os 4 sabores de bolo que eu faço já são sem açúcar. Somente esse primeiro de cacau com abóbora, eu mantenho ele com açúcar. Como diz um grande amigo meu, que é nutricionista, que cuidou de mim por anos,
desde que ele soube que eu escolhi esse caminho, ele me viu trabalhando na agência, me viu, né, os 2 anos ali no limbo e depois com a Cake. E aí ele é um cara super espiritualizado, ele olhava pra mim, assim, sorria, ele é uma pessoa extremamente amorosa, Max Xavier. Ele olhava pra mim e falou assim, Adriana, você veio fazer a transição alimentar. Você veio para fazer a transição alimentar. E assim, é muito gostoso, porque sabe? Tem que acabar com esse estigma de que se não tem açúcar, se não tem leite, se não tem farinha, não é gostoso. Sabe uma das coisas que eu adoro? Às vezes, quando eu encomendo algum bolo com a Adri, eu gosto de não falar pra ninguém o que é. Eu não falo que é vegano, não falo, senão me assusta, né? Eu não falo nada, eu falo assim, olha esse bolo. Aí tu, nossa, que delícia. Aí come e devora o bolo. Depois que todo mundo devorou, eu falo, então. Então, pro meu pai, eu fiz o bolo de banana com inhame, adoçado com uva passa, farinha de arroz e farinha de amêndoas. Pra minha mãe, eu fiz, que é um bolo que ela fazia em casa, eu fiz a releitura desse bolo. É um bolo de batata doce com canela, adoçado com maçã e uva passa. E eu finalizo com nozes e uva passa. Pro meu pai 2, que eu sou assim, eu tenho 2 pais, né? Pro meu pai 2, que é pernambucano, eu fiz a releitura de um bolo que a irmã dele fez pra mim na adolescência e que eu nunca mais esqueci o sabor desse bolo, né? Então, o bolo que eu faço hoje é um bolo de goiaba com ameixa e batata doce. É um bolo altamente poético. Eu brinco falando que eu fui acordada de madrugada e me falaram, faça esse bolo agora. Mas é isso. Então, é uma releitura de tudo que já existe. Nesse processo do desenvolvimento das receitas, eu percebi que eu vendia o meu bolo errado. Eu falava assim, lá atrás, né? Eu falava, a base do bolo é a farinha de arroz. Né? Aí, com o tempo, estudando as receitas, entendendo a proporção dos ingredientes que eu uso, eu falo, não, Adriana, não, a base dos seus bolos não é a farinha de arroz. A base dos seus bolos são os legumes, os tubérculos e as frutas. A farinha de arroz é menos de 10% da receita. Né? Então, o que fica para mim, que é o que, assim, que eu quero, sim, na hora certa, trazer isso, essa reflexão para a nossa comunidade, é que existe outra forma de fazer bolo. Não precisa ser cheio de farinha. Não precisa. Não há necessidade disso. A gente, né? Eu tenho algumas frases prontas para falar assim, qual é a farinha que cabe no seu bolso? Então, assim, você tem que... Primeiro, você não tem que nada. Você não tem que usar essa farinha. Você usa a farinha que cabe no seu bolso. Mas não precisa ser 2 xícaras de farinha. Adorei. Dri, quem quiser saber mais, qual é o Instagram para as pessoas poderem acompanhar e saber mais sobre o trabalho, enfim, sobre toda essa trajetória? Meu Instagram é @cakeehealth. São 2 Es. Cakeehealth. A gente deixa lá no Instagram. E se você está pegando bonde andando agora, entrou no carro agora, lá no YouTube, Nova Brasil, FM Brasília, vai ter essa entrevista daqui a pouquinho à tarde, completinha, para você ver e rever quantas vezes quiser. Tem mais um lugar que eu quero, que eu gostaria de convidar a todos para conhecer meu trabalho pessoalmente. Isso é lindo. Sim, eu tenho meu ambiente de produção, que é no Sudoeste, na 102, no Bloco A. Lá é um local de produção, de take-out, né? As pessoas fazem encomenda das tortas e retiram lá comigo. Ou entram em contato comigo, a gente agenda um horário para uma degustação e eu recebo as pessoas lá para fazer a degustação. Mas todo sábado, das 9 às 2 da tarde, eu estou na QI 3 do Lago Sul, na Feira da Praça 13. Lá é o melhor lugar para a gente bater papo, tomar café, experimentar, degustar não só o meu trabalho, mas os meus colegas também. Essa feira é maravilhosa, gente. Assina embaixo. Muito obrigada mais uma vez, Dri. Obrigada também pelo convite. De novo. Obrigada. Muito obrigada.